Beleza. Bom, boa noite mais uma vez para quem eu não vi, né, que no presencial. Boa noite para quem encontra-se em casa através aí da internet, né, do Instagram. E nós hoje estaremos falando sobre as relações interpessoais e apometria. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou aproveitar a oportunidade para poder dizer que nós estaremos em Sacramento no próximo final de semana, dia 30, com atendimento de apometria e cirurgia espiritual. E em Campinas, dia 13 de junho, também com atendimento em apometria e a jornada. E essa jornada está sendo transmitida online. Se alguém tiver interesse, vale a pena conferir, tá? Fica aí feito o convite para as duas situações. E depois, no final de junho, nós estaremos no Rio com o curso de apometria presencial, certinho? Então vejamos o seguinte, é com muita alegria mesmo que a gente vem trazer esse tema para nossa reflexão, porque as nossas interrelações, elas podem nos adoecer, como também podem nos curar. Vai depender de como que a gente vai dar a devida atenção a essa questão, né, de como é que eu me relaciono. E é sobre isso que nós vamos estar trazendo para vocês. Então, os relacionamentos são encontros de almas. Quantas vezes você encontra uma pessoa e você fala assim, nossa, eu ficaria o dia inteiro, ficaria o mês inteiro, eu me senti tão bem na presença dessa pessoa, foi um papo legal, foi um papo fera. Por um outro lado, às vezes você encontra pessoas que você fica louco para sair de perto, não é? Fala, nossa, Deus, quem foi que mandou essa pessoa aqui agora para falar comigo? Todos nós, sem exceção, já passamos por isso ou ainda passamos. E a apometria, ela vem nos ajudar a entender isso. Por que que você vai sentir tão bem na presença de alguém? Por que que você vai sentir-se tão mal na presença de alguém? Tá? Nenhum encontro é por acaso. Então, se eu encontrei a Ana Cláudia na minha caminhada, com toda certeza a Ana Cláudia está sendo o ourives para lapidar o meu diamante. Com toda certeza. E muitas vezes nós não entendemos isso, né? E acabamos nos complicando nessa relação. Toda relação gera troca energética. Estou falando da relação nossa aqui, ó. Só de olhar um para o outro, de pegar na mão. Não estou falando de uma relação íntima. Uma relação íntima, por exemplo, uma relação sexual, você vai manter conectado a essa pessoa durante 7 anos. Por apenas uma relação sexual que você manteve com essa pessoa. Então, energeticamente, a anatomia energética do ser humano, ela é muito complexa e nós não sabemos nada disso. Somos completamente ignorantes, né, dessa anatomia energética e queremos estar aqui no mundo da forma que a gente acha que deve estar. Sem compreender, sem entender e sem procurar entender tudo isso. E aqui nós estamos falando da inter-relação pessoal, nós não estamos falando do que acontece no mundo extrafísico. Porque o que acontece no mundo extrafísico é muito mais complexo ainda, tá? As relações, elas revelam aprendizados da alma.
Então, por exemplo, uma pessoa que você tem uma afeição muito grande, de repente ela se inflama e vira as costas e sai praguejando. Se você entrar na vibe dessa pessoa, você vai perder uma grande oportunidade, que é a oportunidade do aprendizado. Então, quando isso acontece, o que é que nós deveríamos fazer? O que é que essa pessoa está querendo me ensinar? O que eu tenho para aprender com esta pessoa? E a apometria, ela nos dá clareza em nossas relações, em nossas inter-relações, para que a gente possa estar compreendendo com mais profundidade como é que essas relações se estabelecem. Conflitos também são oportunidades de cura. O que vocês acham? Conflito também é oportunidade de cura. Se houve conflito, é porque eu enxerguei no outro alguma coisa que é igualzinha a mim. O outro é meu espelho. Se gerou conflito, uma excelente oportunidade para que eu possa parar, refletir e ver no outro a minha imagem que está sendo refletida. Aí quando eu faço esse exercício e consigo perceber, automaticamente eu estarei curando a mim mesmo. Aí um pensamento aqui, né? Aquilo que o outro desperta em mim revela o que ainda precisa ser curado. Então, se eu não tenho paciência com determinada pessoa, é porque eu preciso me curar em relação àquilo. A outra pessoa é apenas um instrumento de Deus para estar me mostrando que eu preciso curar daquela minha fragilidade e assim eu possa galgar um degrauzinho a mais na minha evolução. Me desculpe aí pela fonia, tá? Comecei com uma tosse agora à tarde, eu não sei se é porque fala demais, né? Eu dou curso o tempo inteiro, eu atendo o dia inteiro, então é uma loucura, né? Então, o que são as relações interpessoais? Muito além da convivência física. E aqui no Seva a gente está sempre ressaltando isso. Quando você entra, né, tem toda uma escala que você não percebe. Por que você não percebe? Porque você chega aqui com a mente muito agitada. Você chega aqui muito contrariado. Você chega aqui chateado. Você chega aqui com a dor maior do mundo. Aí você entra, passa por todo o processo de tratamento do Seva, sai, vai embora e faz não sentir nada. Por isso. Porque o dia que nós pararmos para perceber e entender que o trabalho que o Seva faz vai muito além do que uma casa espírita pode oferecer, vocês vão perceber. Quando vocês adentram lá, tem um portal que te recebe, que te acolhe. Não tem ninguém lá, mas o portal está lá. E aí depois cada LED daquele ali foi ativado energeticamente por mim, para que cada um cumpra o seu papel. Imagine que quando eu criei o portal lá na entrada, quando eu criei o portal aqui na saída, quando eu ativei os LEDs, se eu estivesse mal-humorado, se eu estivesse azedo, se eu estivesse com raiva de alguém, vocês acham que esses LEDs iriam fazer todo o trabalho que eles fazem? Uma vez eu fui contratado para
ser mentor de uma escola, isso no ano 2000. E aí, lá em Araxá, a escola, eu observei, né, me foi colocado pela diretora da escola, pelos os professores, que era um monte de aluno que todo dia depois do lanche passava mal e tinha que ir embora para casa. E não tinha nada. As crianças comiam o lanche da escola, passavam mal, tinha que ir embora para casa. Mas era tipo assim, 10, 15, 20, 30 crianças por dia. Esse trem não está normal. Aí eu pedi para a diretora, eu falei, se você me permite eu ficar na cozinha no dia, eu ia para lá acho que na quinta, aí ficava quinta, sexta, final de semana, depois voltava. Aí eu fui. Vocês não têm ideia do mau humor das cozinheiras. Chutava a panela, xingava. O que as crianças estavam recebendo? Veneno ao invés de comida. Isso é inter-relação. A relação da pessoa com a comida. Por que às vezes você vai num restaurante chiquésimo e depois você passa mal? Por conta da energia que foi colocada no alimento que foi preparado para você ingerir. Isso também é relação interpessoal. E aí, lá em Araxá, eu fiz a proposta de mudar. Eram seis cozinheiras. Falei para ela, vai ter que mudar todo mundo, vai ter que tirar todo mundo. Ai, pelo amor de Deus, a cozinha é o lugar mais complicado de se mexer na escola. Eu falei assim, você me contratou para mudança. E eu estou aqui te apresentando a mudança. Aí, depois de muita conversa, ela acabou cedendo e trocou todas as 6. Nenhuma criança passou mal depois do lanche, durante uma semana. Aí eu cheguei para ela e falei assim, não preciso te falar mais nada, o resultado está aí. E aí a mudança foi eterna. Depois a escola ainda ganhou um prêmio, né, por conta dessas mudanças que foram feitas. Estou trazendo isso para vocês só para poder lembrar, né? O que seria essa relação interpessoal? Às vezes a gente está achando que é só abraçar o Soleil e dar um beijinho no rosto dele, que já é. Não, às vezes eu abraço, dou um beijinho no Soleil morrendo de ódio dele. E o Soleil vai perceber, sabe por quê? Porque ele é extremamente sensível, ele sabe que aquele abraço e aquele beijo que estou dando nele é um abraço e um beijo de cobra. A hora que ele virar as costas, eu vou estar picando, né? Então, as relações interpessoais, elas vão muito além da nossa convivência física. Elas acontecem em vários níveis, tanto no físico, quanto no emocional, no psíquico, no mental, no espiritual. Quantas vezes chega aqui no céu pessoas dizendo, eu acho que fizeram alguma coisa para mim. O que é isso? Relação interpessoal. Não é a melhor relação, mas é uma relação interpessoal, certo? Toda relação envolve pensamentos, emoções, vibrações e frequência. É o que eu acabei de citar. Eu posso dar um abraço e um beijo no Soleil desejando que ele morra. Como também posso dar um abraço e um beijo desejando para ele as coisas melhores do mundo. Desejando que ele ganhe na loteria e compre um Volvo. Posso. Então, quando isso acontece, são as vibrações que eu emano. Aí, falando do Seva, muitas vezes pessoas chegam e falam assim, nossa, que vibração. Eu entrei ali, já mudou tudo. Eu entrei ali, me deu um arrepio e uma moleza, uma paz, uma tranquilidade. A pessoa se permitiu sentir.
E eu não sei se está me ouvindo. Vou citar um caso aqui. Não vou citar o nome, eu vou citar um caso muito interessante. Como eu dou curso lá no Rio de apometria, o curso ele é online toda terça-feira. Só que no final de semana, no quarto final de semana do mês, eu e Lília vamos presencialmente ao Rio, ficamos lá sexta, sábado, domingo, segunda e volta na terça, para o encontro presencial. Então, no primeiro encontro, um aluno falou para a gente assim: eu não vejo, eu não sinto, eu sou muito racional, tal, não sei o quê. Quando foi no encontro de março, ele sacou um lance durante a vivência. Emocionou demais e tal, não sei o quê. Aí ele vira e fala assim: mas eu senti isso, isso e aquilo. Aí eu olhei assim, bem sério para ele, né? Falei: uai, não estou te entendendo. Ele ficou assustado assim, falou: você não vê, você não sente, você não percebe. E como é que você, né, nesse momento, você faz essa conexão tão profunda? Ele começou a chorar. Por quê, gente? Ele nunca tinha se permitido sentir um pouquinho de vibração, um pouquinho de sensação. Ele é um veterinário, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, muitas vezes é assim, a gente não se permite. E aí, à medida que a gente vai sendo trabalhado, né, dentro desse caminho da apometria, ela vai abrindo os nossos caminhos, ela vai abrindo os nossos campos sutis. E aí, do nada, quando a gente menos percebe, mudou o dial. E aí você consegue entender, compreender como é que a vida funciona. Como é que a apometria está agindo na sua vida. Ela vai agindo muito paulatinamente. Até que você gira o dial. A hora que você gira o dial, acabou. Você começa a fazer a sua reforma interna com muita tranquilidade. As trocas energéticas. Toda convivência cria campos vibracionais. Aqui no Seva, vocês já ouviram a gente falar de egrégora. O que é uma egrégora? É um conjunto de energia que se junta para um determinado fim. Se você for na Igreja Católica, a Igreja Católica tem uma egrégora. Se você for na adoração, tem a egrégora da adoração. Mas se você for na Nossa Senhora da Abadia, lá também tem a egrégora de Nossa Senhora da Abadia. Se você vai ao cemitério, lá também tem a egrégora. E se você vai a um hospital, também tem egrégora. E aí me faz lembrar, na época da pandemia, nós tínhamos 7 salas de apometria funcionando online. Nós nunca trabalhamos tanto quanto na época da pandemia. Que era gente morrendo demais, hein? Então, assim, morreu muita gente que frequentava o Seva e um dia aconteceu um fato muito interessante, que nós abrimos a frequência do Seva para poder acolher os desencarnados que frequentavam o Seva e que desencarnaram de Covid. Aí, um médium que não conhecia o Seva, não me lembro agora onde, Brasília, acho que é Brasília, não conhecia o Seva fisicamente. Aí quando nós abrimos o espaço para poder acolher esses nossos irmãos que tinham desencarnado, ele descreveu uma ex-trabalhadora do Seva que havia desencarnado de Covid, tinha poucos dias, acho que uma semana, sei lá, alguma coisa. Ele descreveu todos os traços. E aí a pessoa
falava assim, o espírito falava assim, fulano, cadê você, meu filho? Eu estou te procurando aqui nessa fila imensa e não te acho. E essa pessoa falava exatamente desse jeito com o filho dela, que também era colaborador do SEV. Só para vocês terem uma ideia. Isso é vibração. Como que esse médium lá em Brasília, sem conhecer o espaço físico, ele descreveu a fila que formava aqui antes da pandemia. Antes da pandemia eram 277 atendimentos noites, isso aqui era uma loucura. A gente quase dava um troço de tanto trabalhar. Ele descreveu a fila até chegar na esquina lá em cima e era exatamente assim que acontecia toda quinta-feira. O que é isso? Troca energética. Ele entrou no campo, né, no campo energético do SEV e captou tudo aquilo que estava acontecendo. Então, as relações que fortalecem, relações de paz. Aquele casal, né, que vive em paz, ele tem um relacionamento amoroso, um relacionamento firme. E aquele casal que vive em briga, em confusão, tudo reclama, tudo discute, vai querer uma bela relação para o casal? Lógico que não vai ser, né? As relações que fortalecem acolhimento, quando você acolhe a pessoa, quando você dá um abraço, quando você dá colo para a pessoa, isso está fortalecendo a relação entre você e ela. Traz leveza. Nossa, eu amo a Ana Cláudia. É uma amizade tão bonita. Leveza. Traz crescimento. Tanto a Ana Cláudia cresce, quanto eu cresço. Relações que adoecem. Desgaste emocional. Muitas vezes vocês chegam e falam assim, olha, eu fiquei mal, entrei em depressão, depois que eu tive um desgaste emocional muito grande. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho, meu casamento acabou, perdi o emprego. Isso é um desgaste emocional, mudou todo o metabolismo físico do corpo da pessoa, né? Ansiedade, né, Adriana? A ansiedade adoece, como adoece. A pessoa fica assim, né? Aqui ninguém sofre de ansiedade, né? No online também ninguém sofre, né, Andresa? Aqui todo mundo assim, em paz, tranquilo, calminho, sem problema com ansiedade. Adoece, tá? Conflitos constantes. Imagina se você fica numa relação conflituosa com a esposa, né, com o filho, com o namorado, com o colega de trabalho, vai te adoecer. Eu fui exemplo vivo disso. Algumas vezes, algumas situações da minha vida eu adoeci. Por conta de quê? Conflito. Então, um dos conflitos, eu trabalhava numa determinada escola aqui em Uberaba, escola grande, de nome, né? Mas era tão conflituoso aquela relação que eu aguentei alguns anos, sei lá, 13, 15 anos, nem lembro mais. E aí, de repente, o último ano que eu trabalhei, eu tive 4 cachumba ao longo do ano. Aí a última vez que deu cachumba, eu lembro, era lá mês de outubro, sei lá, final de outubro, eu voltei ao médico e ele falou, Valdo, não tem lógica. Cachumba repete, mas Iguaçu não repete não. 4 vezes no ano, Valdo. O que é que está acontecendo? O seu emocional está lá embaixo. Ele me deu uma bronca. Ah, já sei, quase deu separação com a mulher. Quase deu. Eu cheguei e falei assim, estou pedindo demissão. Aí o chefe, mas como? Você é o meu termômetro. Não posso ficar sem você. Eu falei, você não valorizou o termômetro, eu estou indo embora. Eu quero minhas contas. Foi eu sair dessa escola, sarou minhas cachumbas.
não tive mais cachorro, tá? Isso é o exemplo vivo de que conflitos constantes gera doença. E vai gerar doença, gente, de tudo quanto é nível. Pode gerar uma doença seríssima, como um Alzheimer, como um Parkinson, pode gerar câncer, se bem que o câncer está mais ligado à mágoa, né? Mas pode gerar. A nossa mente, a nossa cabeça é uma oficina que funciona, que vocês não têm ideia. Cada pessoa vai funcionar de uma forma, cada pessoa vai reagir de uma forma, tá? Exaustão energética leva a doença. Quando você está muito estressado, você está muito cansado, você adoece. E às vezes doença pode ser apenas uma gripezinha, né? Porque seu organismo baixou a imunidade e aí a gripe veio e tomou conta. Pode ser uma diarreia, coisa simples, mas também pode gerar um câncer, certo? Vínculos energéticos. Quando nós nos relacionamos, criamos vínculos energéticos. E aí na apometria, nós temos uma técnica que podemos limpar esses vínculos energéticos. Ou também podemos cortar. Eu não uso muito o corte. Eu prefiro limpar. Por quê? Porque eu não sei, né? Por que esse vínculo energético foi criado? Não é sempre que a pessoa chega para a gente e abre o jogo. Às vezes a pessoa chega, ela traz isso do problema dela. Aí você trabalha. Na próxima sessão ela pega e traz mais isso. Aí você trabalha aquele mais. Dali a pouco ela traz mais isso, dali a pouco ela traz isso, até chegar num buraco muito fundo. Então, normalmente as pessoas escondem no primeiro momento. Elas vão chegando e escancarando tudo. Elas vão escancarando à medida que elas vão ganhando a confiança da gente, né? Então, a apometria compreende os vínculos energéticos. De que forma? Ela nos ajuda a entender por que eu criei aquele vínculo energético com o Agnaldo, Agnaldo, perdão, com o Agnaldo. Ela vai me ajudar. E eu vou compreender isso com profundidade. Acoplamentos. Quantas vezes você acopla irmãozinhos que não havia necessidade de acoplar? A apometria vai lá e desacopla, vai lá e cuida desses irmãozinhos, esclarece, encaminha e te liberta. Definitivo, tá? Bom, não vai ser definitivo se você não fizer a sua reforma interna. Nós, apômetras, te ajudamos, fazemos tudo que precisa ser feito, né? Te liberta, mas você precisa fazer a sua reforma interna. Se sair ali de fora, deitar na poça de lama e rolar, aí já é problema é seu, tá? Simbioses emocionais. Quantos casamentos com simbiose emocional? Nossa, loucura. Quantas relações de trabalho numa simbiose emocional? Uma loucura. E trabalho não é só o trabalho da empresa, não. Temos trabalhadores dentro da casa espírita com simbiose emocional com outros trabalhadores e com outros assistidos. Vampirização energética. A pessoa olha para você, você já fica um caco. Você fala assim, nossa, que é isso? Que poder é esse? Vou colocar uma folha de arruda aqui de trás da orelha para poder não deixar me vampirizar mais. Desculpem pela tosse, gente. Nem todo vínculo é amor. Nossa, como eu amo o Júlio.
Amo coisa nenhuma, eu estou apegado ao Júlio. Não é amor. Ou então, posse. Mãe com filho, então, pai eterno. Que posse. Mulher com marido, pai eterno. Coitado do marido, não pode nem dar uma voltinha ali na praça, que ela já está indo atrás. Onde você foi, o que você fez. Isso é posse. Carência. Muitas vezes o vínculo é por carência. Meu marido me largou, aí o mundo desaba, pronto, acaba. Minha mulher foi embora, me deixou com meus filhos, pronto, o mundo acabou. Aí chega a praticar, né, tentativa de autoextermínio, vai para o mundo do vício, e etc, e etc. Amor, gente, amor, que é amor, liberta. Amor que é amor, liberta. O que Jesus veio aqui fazer? Nos libertar. Mas o que nós fizemos? Crucificamos ele. Então, amor liberta. O controle aprisiona. Quando você tem controle demais sobre a situação, você está aprisionando a sua vida e aprisionando a vida do outro. Então não esqueçam, acho essa frase linda, né? Amor liberta, controle aprisiona. Quanto mais você controlar, mais prisão você vai trazer para a situação, para a relação. Relações kármicas, reencontros espirituais. Muitas vezes a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu queria muito separar do meu marido, mas eu não sei se eu já cumpri o karma. Muito menos eu. Se você não sabe, muito menos eu. Tá? Então pode ser um reencontro espiritual? Pode. Aquela família que é uma brigaiada danada um com o outro, estão se reencontrando para refazer um caminho. E às vezes esse caminho não é refeito. Vai voltar tudo de novo, não sei se agora volta, né? Porque não há mais tempo. O planeta está deixando de ser de prova e expiação, passando a ser um planeta de regeneração, e só vai caber no planeta de regeneração quem fizer a sua reforma interna. Se não fez, vai ser expurgado, vai reencarnar em outro planeta em condições semelhantes ao da Terra, de prova e expiação. Valdo, que planeta é esse? Não sei. A Terra não vai ser. Muitas relações são reencontros da alma, já comentei, oportunidades de reparação. Às vezes a pessoa casa por um período, é exatamente o período que ela tinha para poder reparar aquilo que ficou para trás. Isso pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser 20 anos. A pessoa vive junto, mar de rosa, 40 anos, que casal gracinha dos velhinhos, 40 anos amando, é um show. De repente os dois separam. Pode ser que aconteceu, né? A reparação, então não precisa mais ficar junto. Mas não sou eu que vou dizer que chegou a hora, tá? Aprendizados evolutivos, o que significa isso? Estamos juntos, foi o que eu disse há pouco atrás, estamos juntos para aprender alguma coisa, ou para ensinar alguma coisa. Padrões repetitivos, abandono, rejeição, ciúme, submissão, culpa, autoritarismo. Todas essas
características de padrões repetitivos a gente recebe muito aqui no SEVA e estão adoecendo a pessoa. Enquanto não aprendermos a lição, a vida repete o capítulo. Só que aí eu volto a falar. É possível que nós não teremos mais chance para escrever o capítulo de novo. Aqui nesse planeta. Podemos reescrever em outro, tá? Conflitos e espiritualidade. O conflito visível pode ter raízes invisíveis. Você está vivendo o conflito aqui, mas o que te gerou esse conflito? A apometria vai perceber, vai identificar onde é que está a origem disso. Em que momento da sua encarnação passada que isso que você na atual encarnação conectou com a encarnação passada e aí não se desvencilhou e continua reverberando, deixando que aquela encarnação passada reverbere agora. Quarta-feira mesmo aqui teve vários exemplos durante o tratamento da apometria coletiva, de situações do passado que estão conectados agora. O casal, né, uma pessoa que veio, casal briga, igual cachorro com gato. O médium que recebeu a entidade não tinha noção da relação daquele casal. E aí o Espírito manifestou e falou, bateu categoricamente, olha, foi papo, foi muita conversa, muito comando apométrico para poder mostrar para ele que ele precisava se desvencilhar e libertar aquela pessoa, tá? Emoções densas favorecem desequilíbrios energéticos, obsessões espirituais, desarmonias emocionais. E a auto-obsessão também, não coloquei aqui, mas estou lembrando dela aqui agora. A auto-obsessão também. Eu tenho um obsessor aqui que me acompanha. Eu tenho um mago negro. Quando chega para mim, honesto e sinceramente, com todo respeito, mas quando chega para mim, aqui no SEVA, ou mesmo no consultório, porque alguém colocou a mesa apométrica para mim e diz que tem um mago negro que me acompanha, aí eu falo para a pessoa, você é presidente da República do Brasil, você é Bolsonaro, você é Trump, você é Elon Musk, magro negro quer pessoas importantíssimas que tem um monte de gente abaixo dele. Por quê? Porque se o magro negro pega o Trump, olha, desestrutura todo o governo dos Estados Unidos. É isso que o magro negro quer. O magro negro não quer saber de você, João, Maria, José, Joaquim. O que é isso? Não é assim. E magro negro é muito importante. Eles sabem muito, eles têm muito conhecimento. Então eles não vão ficar preocupados de pegar o João ali na esquina, a Maria, o Sebastião. Eles querem gente que estão no comando, na posição de mando. Porque a hora que eles tomam posse deles, desestrutura todo o comando abaixo dele. Tá? Pode. Eu já passei do horário. Se ele é tão forte de lá, né? Tem como. Tem. Inclusive, você pode trabalhar com o Mago Negro, ganhar a confiança dele, eles são espertíssimos, são inteligentíssimos, têm muito conhecimento, então não é fácil assim não. Você pode ganhar a confiança dele e levá-lo à desiniciação lá no templo em que ele foi iniciado. Aqui no SEVA, em 2017, nós tivemos uma oportunidade de um mago negro. Veja, desde 2015 nós trabalhamos com apometria.
Em 2017, nós tivemos a oportunidade de ter um magro negro para a gente poder conversar. Foi um papo longo. E a desiniciação foi a coisa mais linda. Eu sou mago, tá, gente? Eu sou mago divino. Então, assim, eu estou falando para vocês por conhecimento de causa. Todos os gestos que foram feitos pelo médium foram os gestos da iniciação desse mago. E aí a gente conseguiu ganhar a confiança dele depois de uns 40 minutos de conversa. Convidamos ele para ser o nosso parceiro de trabalho. Ele aceitou e a partir daí a gente conseguiu fazer a desiniciação dele. Nunca mais apareceu magro negro no trabalho do SEVA. E naquele momento ele veio porque havia no SEVA, no plano astral do SEVA, muito magro negro aprendendo o que é o amor porque estavam prestes a reencarnar. E esse era um dos, vamos dizer, um dos dissipantes, né? Ele não estava muito afim de reencarnar, ele não queria, e aí ele foi pego na malha magnética e foi trago. E aí a gente conseguiu fazer o trabalho com ele. Não é fácil e não fique pensando. Se amanhã ou depois alguém disser para você que tem um magro negro te acompanhando, lembra do que eu estou dizendo. Magro negro não quer o José, a Maria e o Joaquim. Ele quer os grandes homens do planeta Terra. Vocês acham que essas guerras que estão acontecendo aí é assim de graça? Não. Tem magro negro por trás disso. Porque eles querem ver o sangue derramar. Tá? Frequências que fragilizam. Mágoa, ódio, ressentimento, culpa, vingança. Em função do horário, eu vou agilizar, porque eu já ultrapassei o tempo, tá? Obsessão espiritual nos relacionamentos. Como ocorre a influência negativa? Como ocorre? Quando você abre espaço para que eles tomem conta. Em 2017, dando curso online para a turma de aprofundamento de apometria, o pessoal já tinha feito apometria comigo, aí eu montei uma turma de aprofundamento, né? Para estudar mais profundamente apometria. E eu ia falar do condomínio espiritual. Aí eu escrevi numa folha de papel chamex, uma tira, preguei na minha testa assim, ó, aluga-se. E a hora que eu abri a tela, eu apareci para todos os alunos, a maioria tudo fora de Uberaba, através da tela aluga-se. Todo mundo dá uma risaiada. Valdo, você ficou doido de vez. Que é isso? Que aluga-se? Aí é que eu fui dizer para eles, né? A aula era condomínio espiritual. Todos nós temos um condomínio espiritual. E todo condomínio tem um síndico. E tem os inquilinos. Então, quais são os inquilinos do nosso condomínio espiritual? Os obsessores que a gente abre caminho para eles. E quem é o síndico? Eu. Eu que estou permitindo que eles cheguem. Tá? Hã? Também, sim. Eu posso permitir que os espíritos bons possam alugar os meus apartamentos. E na apometria nós temos 7 corpos. O nosso corpo físico, o mental, o nosso corpo físico, duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e o átmico. A apometria trabalha no corpo físico, no corpo duplo etérico, no corpo astral e no mental inferior. A apometria não atua aqui no físico. Ué, Valdo, eu estou com câncer, por que então vai abrir a apometria para tratar o meu câncer? Porque o câncer, antes de chegar aqui, ele chegou nos outros corpos.
Então a gente vai tratar esse câncer no mental inferior, no astral e no duplo etérico. Valdo, não vai tratar no búdico? Não, porque nós trabalhamos com os corpos inferiores. Os corpos superiores são divinos. Se são divinos, são perfeitos. Lá no Evangelho, na Bíblia, no Torá, no Alcorão, qualquer livro bíblico que você pegar, religioso, você vai encontrar que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o seu padrão vibratório é lá em cima. Então, daqui para cima é divino, é sagrado. Daqui para baixo é que o bicho pega. E aí a apometria vai trabalhar daqui para baixo. Ela não vai trabalhar daqui para cima, tá? Então os obsessores podem potencializar conflitos. Quantas vezes brigas homéricas foram provocadas por obsessor? Estimular a separação, alimentar emoções negativas, ampliar desequilíbrios já existentes. Qual é a verdadeira proteção espiritual? Vigilância emocional. Vigiar e orar. Elevação vibratória. Estou sentindo um negócio aqui. Epa, peraí, deixa eu dar uns comandos apométricos aqui. Você dá os comandos apométricos, você já se alinha e já fica inteiro. Está ali na rua. Sentiu um trem estranho, coloca um símbolo de proteção à sua volta. Pronto, você já fica protegido. E aí é que entra a apometria nessas questões que eu estou trazendo, tá? A reforma íntima. Se nós conseguirmos fazer a nossa reforma, consequentemente, nós estamos protegidos espiritualmente. Cura das relações, caminhos de harmonização, práticas essenciais, higiene mental, foi o que eu falei. Você vem, a gente limpa, te dá um banho, te coloca no terno branquinho, engomadinho. A hora que você passa a porta para fora, você deita na poça de lama e faz a festa. Mas eu não estou aqui para te julgar. Se você deitou, se lameou inteiro, a hora que você voltar, eu vou te atender com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Você vai de novo deitar, vai voltar e eu vou te atender porque eu estou aqui para servir o Cristo. E eu não tenho direito de julgar. Eu não tenho direito de dizer, Andresa, eu não vou te atender mais. Nada reverbera. Uma hora vai reverberar. No início da palestra eu trouxe para vocês o caso do aluno do Rio, que não sentia, não percebia, não sentia, não percebia nada. Uma hora, virou o dial, pronto. Agora até os colegas dele, né, estão comentando, fulano, mas que maravilha que foi. Foi na abertura de frequência dele, não foi? Foi na abertura de frequência dele. Quando nós abrimos a frequência dele é que mudou tudo, tá? Então, o perdão, de fundamental importância você perdoar. O perdão é escolha. O perdão não é sentimento. Eu escolho perdoar a Andresa. É uma escolha minha. A partir do momento que eu escolhi perdoar a Andresa, todo o metabolismo do meu corpo muda e cura a doença que eu estou carregando, tá? Oração. Orar e vigiar. De suma importância você fazer oração. Nem que seja uma oração simples. Todas as manhãs, todas as noites eu falo 7 vezes. Eu faço minhas orações, mas eu falo 7 vezes. Gratidão, Deus, por tudo que tem. Gratidão, Deus, por tudo que terei. Pronto. Os meus caminhos só vão fazendo assim, ó.
é nítido, eu percebo dia a dia como a minha vida tem mudado a partir disso. Meditação. De suma importância, você estar com você, inspira, está com crise de ansiedade, inspire profundamente. Perceba esse ar entrando, perceba o ar saindo. Inspire amor, expire gratidão. Isso vai mudar a relação, isso vai mudar você. Autoconhecimento, quanto mais você se conhece, mais você evolui e mais inteiro você fica. Comunicação consciente, eu preciso saber o que eu estou falando para a Adriana. Eu não posso sair falando para a Adriana pelos cotovelos. Na abertura de frequência, muitas vezes, a gente capta determinadas situações, mas a gente não vai passar para a pessoa exatamente aquilo que a gente captou. Porque vai agredir a pessoa e eu não tenho o direito de agredir. Então eu faço, olha, vamos supor, né? Na captação você percebeu que a pessoa foi um grande bandido e que matou muita gente, ficou preso, fez isso, fez aquilo. Você não precisa falar para ele assim, ipsiliter. Você vai dizer, olha, numa outra encarnação, você teve uma vida fácil, você deu prejuízo a muitas pessoas. Você não está negando a informação, mas você está passando para a pessoa de uma outra forma. E aí você vai preparando o terreno numa próxima sessão, com toda certeza essa pessoa vai chegar e falar assim, olha, na sessão passada você disse isso, não ficou muito claro para mim o que foi mesmo que eu fiz. Aí você não vai falar direto, olha, você matou 500. Você andou exterminando algumas pessoas e tal. Aí lá na quarta, quinta sessão, você vai chegar e ele ainda não entendeu o recado. Aí você vai dizer para ele, você matou 500. Pronto, aí ele já está preparado para receber a informação. Aí você não vai mais agredir, tá? Autocuidado energético. A apometria te ensina você se cuidar para que essas energias não cheguem até você através dos campos de proteção que a gente coloca em nós mesmos, que colocamos no carro, colocamos no imóvel. Todos vocês estão acostumados com a colocação de símbolos de proteção que a gente coloca aqui no SEVA toda terça, quarta e quinta, tá? Não controlamos o outro, transformamos nossa frequência. Então, quando a gente transforma a nossa frequência, automaticamente o outro afasta da gente. Porque ele não está na mesma frequência. Aí não faz mais sentido ele ficar junto de você. Poder das palavras. Comunicação também é energia. Eu estou falando aqui com vocês, está indo um monte de energia aí, né? Uns poderão pegar com amor, com carinho, outros poderão pegar assim, não, mas nossa, termina logo, não estou aguentando mais. É o seu obsessor que está aí do seu lado te cutucando, e você está dando garrida para ele, né? Então as palavras podem curar, acolher, fortalecer. Ou elas podem ferir, adoecer, destruir vínculos. Então uma palavra depois de desferida, não há mais o que fazer para consertar, tá? É melhor a gente medir antes de soltar. Exercício diário, ouvir mais. Você já prestou atenção que a pessoa chega para te falar alguma coisa e você não consegue emprestar o seu ouvido para poder ouvir o problema da pessoa? Ou às vezes você até empresta, mas aí a chefe fala assim, porque
Isso. Aí você entra. Ah, mas comigo foi assim. A pessoa não está ali para ouvir o seu problema. A pessoa está ali para trazer o problema dela para você ajudá-la a resolver. Então, é de suma importância, devemos praticar no nosso dia a dia essa capacidade de ouvir o outro. Julgar menos, como a gente gosta de julgar. Muitas vezes a gente tem uma língua ferina que julga a Andresa com a maior facilidade. Mas por quê? Estou julgando a Andresa porque a Andresa é exatamente igual a mim e eu não quero me enxergar, então eu vou enxergar na Andresa. Né? Acolher mais. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes te dão um abraço, aí elas te dão um abraço sim, mas o bumbum dela está 500 metros distante de você? Ela só encosta isso aqui assim, bem o mínimo que ela puder encostar. Ou então dá aqueles abraços assim frio, né? Ela está te acolhendo? Não está. Quando você acolhe, você abraça por inteiro. Você envolve a pessoa, sem medo, sem julgamento. Por quê? Você é uma pessoa abraçando outra pessoa. Então não tem julgamento, não tem maldade. Nós vivemos num mundo de muita maldade. Reagir menos. Qualquer coisa que eu falo com a Aguinalda já vem com 1030 explicação. Eu costumo dizer sempre, eu falo muito para a equipe, não quero justificativa. Faltou? Não quero justificativa. Sabe por quê? Justificativa rouba a minha energia. Às vezes é tempo que eu tenho para estar atendendo o Auri. Aí o colaborador chega, porque eu não vim tal dia, por isso. É problema dele, não é meu. Não justifique. Assume os seus atos. Faz o que você tem que fazer, pronto e acabou. Você não veja, é coisa do passado, eu não quero saber. Não precisa me dar explicação. O compromisso é seu com Jesus. A mesma coisa do Auri faltar na homeopatia. A agenda da homeopatia é redondinha, né? Se faltou esse mês, só vai ser atendido no próximo mês. Eu já vi isso desde o início do tratamento. Aí o Auri vai chegar aqui e vai ficar justificando, porque eu fui para a roça, não deu tempo de voltar, não sei o quê, eu perdi. Não precisa, querido. Você já sabe que você vai ser atendido no próximo mês. Fica sem remédio. Todos nós temos escolhas e precisamos assumir as nossas escolhas. A gente escolhe viver bem com uma pessoa ou não viver bem. A apometria vem para poder te trazer suporte para você poder entender tudo isso. E, inclusive, não precisar ficar justificando. Tá? Porque o compromisso é seu com Jesus. Não é seu com o Valdo, não é seu com a Ana Cláudia, não. É seu com Jesus. Nossa! Então, não vou fazer. Bom, oi. Você é um sinal. É um grande sinal. Você boceja, você emana uma vibração no ambiente, dali a pouco está todo mundo bocejando junto. Tá? E no trabalho espiritual, o bocejo é liberação de ectoplasma. Não é falta de educação sua, não é falta de educação do médico. Ele está liberando ectoplasma, que é energia, para poder auxiliar alguma coisa ali ou para atender alguém que está solicitando essa energia. Certo? Bom, gente, então, relações são ferramentas de evolução. Cada encontro ensina, transforma, desperta, amadurece.
A apometria nos lembra, tudo é frequência, tudo é consciência, tudo é oportunidade de evolução. Quando nossa vibração muda, nossos vínculos também mudam. E aí, para encerrar, uma universidade dos Estados Unidos, que agora eu não me lembro qual, fez um teste com o rebanho, com o gado, vacas leiteiras. Separou lá 50 vacas e dava homeopatia para essas 50 vacas. As outras 50 não recebiam homeopatia. No início do experimento, elas ficavam tudo juntas lá no curral, lá no mato, lá no pasto, tudo junto. Dali a pouco os cientistas começaram a perceber que algumas vacas que tomavam homeopatia ia pastar para cá, enquanto o rebanho inteirinho estava aqui. 2, 3 meses depois que elas estavam recebendo homeopatia, eles perceberam que o rebanho inteiro, as 50 vacas que tomavam homeopatia, estavam todas aqui, e as outras 50 que não tomavam homeopatia estavam ali. O que é isso? Frequência, vibração. As que começaram a tomar homeopatia se harmonizaram frequencialmente com tanta significância que elas não suportavam as que não tomavam homeopatia. Por isso elas separaram. Vácuo. Agora imagina gente humano. Quando você toma homeopatia morando em um prédio, em um apartamento de um prédio, você harmoniza o prédio inteiro pela frequência, pela vibração da homeopatia. Sim, e muito. Tanto é que na apometria, na quarta-feira, é mais na quarta, né? Na quinta eu acho que eu nunca fiz isso. A gente eleva a frequência quando a gente coloca o fio dourado. O fio dourado que está saindo do meu cardíaco, que vai para o cardíaco da Ana, que vai para o cardíaco da Adriana. Nós vamos conectando todo mundo aqui no presencial e os que estão no online, na frequência de 800 Hz, na cor dourada. E aí o que acontece? Todos nós ficamos na mesma vibração, na mesma frequência, aí as captações são possíveis de acontecer. Tá? É de suma importância e nós estaremos trazendo alguma coisa, como chama bem? O som? Terapia vibracional. Nós estamos negociando alguma coisa aí para trazer para o SEVA. Não sei se vai dar certo, tá? Nós teremos um profissional trabalhando com essa terapia vibracional, que é exatamente a questão do som. Tá bom? Pessoal, gratidão aí ao coração de vocês por me aguentar tanto tempo, né? Ultrapassei muito o horário. Gratidão ao coração de cada um de vocês que estão no presencial. Espero que eu tenha sido contribuição e que Jesus nos abençoe dia a dia.